quais são as 3 ações que a gente precisa fazer, que a gente precisa ter para que a nossa equipe siga as nossas orientações, né? E aí, gente, antes de falar das ações, o que a gente tem que entender? Por que essas pessoas não seguem as nossas orientações? Então, o que eu percebo, né? Que muitos de vocês vêm com essa frustração, Aline, por mais que eu fale, por mais que eu explique, ainda assim essas pessoas, né, os meus liderados não estão seguindo o que eu peço. Aline, eu dou as orientações, eles não me escutam, fazem de tudo diferente, eu falo uma coisa, fazem diferente. Então, assim, isso de fato, gente, vai causando na gente uma frustração, uma sensação de que as coisas nunca vão dar certo, né? Só que o que acontece? Isso, né, delegar uma função, ou passar uma tarefa, não tem a ver só com dar ordens. Né? Dar ordens não é o suficiente. E nós vamos entender o que está por trás dessa negligência que as pessoas acabam tendo de não fazer aquilo que a gente pede, né? Primeira coisa, e é muito comum a gente ver isso na prática, é a falta de clareza. Então, você vai passar uma informação, você vai passar uma tarefa, você vai passar uma atividade para a pessoa, mas aquilo que você está comunicando não tem clareza. Esse é um dos pontos que a gente acaba falhando na hora de passar uma informação, na hora de pedir alguma coisa para a equipe fazer. Um outro ponto é a ausência de autoridade. Então, nós estamos vivendo aí na gestão industrial uma crise de autoridade. Muitas pessoas reclamando que não se sentem autoridade, que não tem essa autoridade sobre a equipe, e isso é importante a gente entender que isso vai dificultar mesmo as pessoas fazerem aquilo que a gente pede. E a terceira é a falta da conexão ou a falha de uma conexão emocional com a equipe, mas aí eu vou explicar direitinho essa conexão emocional para a gente não confundir as coisas. E aí, gente, então esses, como eu estava falando, né, esses são os 3 motivos que geralmente trazem essa falta mesmo as pessoas não quererem fazer aquilo que a gente pede. A gente não é muito claro na hora de pedir, de fato, nós temos um problema de autoridade, as pessoas não nos veem como autoridade ali no posto de trabalho, né, no turno, no setor. E essa conexão emocional, que eu vou explicar mais detalhes sobre isso, mas tem muito a ver com como você se relaciona, qual que é a sua postura diante do seu funcionário. A falta de clareza, né, muitas vezes a gente tem algumas questões de falar assim, mas isso aqui é óbvio. Eu pedi para o funcionário tirar esse copo daqui e colocar para cá. Mas isso é óbvio, Aline. Será? Será que tudo que você está falando do seu funcionário é óbvio? Então começa a se perguntar se o jeito que você fala, se como está escrito no procedimento, se as orientações que o seu funcionário tem, você está entendendo como óbvio, mas para a pessoa nem sempre vai ser. Né? Então tem que estar muito claro, as orientações têm que estar extremamente claras. Eu costumo dizer que se uma criança de 8 anos pegar aquele procedimento, aquelas instruções, ela vai conseguir replicar exatamente igual. Né? Então, muito cuidado com isso. E aí, além disso, né, além do óbvio que não está sendo dito, muitas vezes a comunicação não está sendo clara e direta. Tá muito cheio de rodeios, tá muito cheio de, às vezes, na tentativa de tentar, né, de fazer uma contextualização, começa a contar história demais e daí a pouco o funcionário perde o que ele tem que fazer. Então, focar demais no que tem que ser feito de uma maneira muito seca, direta, pode não ser a melhor ideia, mas também florear demais, né, e fazer muito, contar muito caso ali, não vai trazer a informação direto ao ponto. Então, quanto mais claro o objetivo e direto for a comunicação, né, e que a pessoa consiga entender, mesmo dizendo o óbvio, faça isso, diga o óbvio se for necessário, para você não pecar pela falta de informação e pela falta de clareza na hora de passar a informação. E outra coisa, né? Toda vez que você for passar uma tarefa, gente, explica por quê. Por que a gente está fazendo isso aqui? Então, dar contexto para as ações é muito importante. A gente carece, né? Nós, seres humanos, carecemos dessas informações. Por que eu estou fazendo isso? Qual a consequência daquilo que eu estou fazendo? Então, por exemplo, da próxima vez que você for lá dar uma orientação, explica o porquê. Ou lembra a última orientação que você deu hoje na fábrica? Será que você explicou exatamente por que aquela atividade tinha que ser feita?
Pois é, isso faz toda a diferença. Eu já contei o caso aqui de uma supervisora, né, que eu tive, e que uma supervisora que era minha subordinada na fábrica, e que ela não achava necessário, gente, dar bom dia. Achava necessário dar bom dia. Então, para ela, ela tinha que chegar no posto de trabalho, falar com a pessoa o que ela tinha que fazer, as costas e sair. Ou, e na pior das hipóteses, ficar lá de braços cruzados esperando a pessoa fazer. Gente, não é assim que a gente comunica, né? Então, também ter esse senso, esse bom senso de como a gente lida com as pessoas, que eu vou falar na conexão emocional, mas essa gestora, essa supervisora, por exemplo, ela não achava que era necessário falar bom dia. Então, é muito importante que a gente entenda que clareza daquilo que a gente precisa comunicar é importante, mas o tom de voz, a forma como a gente se comunica é extremamente importante também. Toda vez que eu vou explicar alguma coisa, nesse momento de explicação, então eu expliquei, dei o contexto, falei, né, precisa fazer dessa forma, fazer isso, para aquilo. Fulano, entendeu? Entendi. Ou a pessoa vai falar que não entendeu, você explica de novo. Até o momento que eu falar assim, entendi. Joia. Então me explica. O que eu falei? Ah, gente, nessa hora não tem por onde correr. A pessoa vai, se a pessoa não prestou atenção ou falou que entendeu só para se livrar de você, para simplesmente você sair e ela fazer o que ela acha que deve, ela vai gaguejar. E aí ela gaguejou, você tem que explicar de novo, até na hora que você sair dali, a pessoa falou exatamente o que você precisa que ela faça. Então, já deixando aqui o spoiler de como fazer, né, para você de fato ver se a pessoa entendeu. O segundo ponto é a falta de autoridade percebida. Então, se você não é visto ainda, se você não é vista ainda como uma figura de liderança respeitável, ou seja, não te entendem ou não te enxergam como líder, vão te ignorar. Vão deixar para que alguém venha aqui falar sobre a ação que tem que ser feita. Né? Então, e isso não tem nada a ver com ser autoritário, tá, gente? Isso tem muito mais a ver com a coerência e com a firmeza com que você toma as decisões. Então, não sei se vocês estiveram aqui numa live que eu falei assim, olha, você vai tomar uma decisão e ficar assim, ah, mas peraí, não sei, eu vou esperar, eu vou pensar, eu vou perguntar para fulano, ah, então vamos ver se o fulano concorda. Essa insegurança na hora de tomar a decisão, ou decisões incoerentes, ou seja, hoje você toma a decisão de um jeito, amanhã você, numa situação muito parecida, vai por outra linha de raciocínio, isso vai trazendo incoerência, inconsistência no que você fala. E aí as pessoas não se sentem seguras. Se elas não se sentem seguras, como é que elas vão seguir alguém que não passa para elas confiança e segurança? Não vai. Porque é aquela história, né? Poxa, eu vou fazer o que a Aline está falando para eu fazer, mas como ela está insegura, pode ser que o chefe dela chegue aqui daqui a pouco e fala que é para fazer tudo o contrário. Então aí a pessoa fica meio que esperando para ver se vem alguém aqui falar o que é para fazer e não ter retrabalho. Então, menos coerente ou menos firme você está nas suas decisões, quanto mais inseguro você está nessas suas decisões, na forma como você se comporta, menos eles vão ouvir o que você tem a falar e menos eles vão atender aos seus pedidos. Então, muito cuidado, porque a falta de autoridade percebida é uma das coisas que mais mata ou que mais traz esse problema de não fazer aquilo que você pede, né? E aí, por exemplo, né, quando você dá uma orientação, essa é clássica. Então, você foi lá e implementou um formulário. Ou então você colocou lá, sei lá, uma folha de registro, um formulário, um documento que precisa ser preenchido. Aí a gente chega lá na linha de produção e fala com o operador porque tem que fazer, porque é isso, porque é importante. Lá, lá, lá. Beleza, colocou lá o papel que a pessoa tem que registrar. Só que aí você simplesmente esquece do papel. O papel passa uma semana lá na linha de produção, ninguém recolhe, ninguém lê, ninguém faz nada com o papel. O que esse funcionário vai fazer? Ele simplesmente vai deixar de fazer. Então, quando a gente implementa algum processo, alguma rotina, alguma documentação e simplesmente não acompanha, a mensagem que a gente passa é que não é importante. E quanto mais a gente faz isso, mais descrédito a gente vai trazendo para a gente. Então, você foi lá e implementou um formulário.
não acompanhou, não recolheu, não trouxe ou fez a leitura, olha, tá vendo isso aqui que você está apontando? Isso aqui está me ajudando a fazer tal análise, assim, assim, assim. Se você simplesmente pega esse papel e deixa ele num canto, que eles vão perceber que você não está olhando, você pode ter certeza que eles, na próxima vez que você pedir para fazer alguma coisa, eles já não vão fazer. Porque eles estão entendendo que estão perdendo tempo, né? E eles não estão querendo perder tempo ou fazer trabalhos que não são realmente utilizados, né? Fazer um trabalho é mais um trabalho, é mais uma anotação, é mais uma perda de tempo, eles não querem fazer. Eles vão querer fazer o mínimo necessário. Então, muito cuidado na hora de implementar alguma rotina, alguma tarefa, algum processo que a gente não acompanha. Isso também queima a nossa autoridade percebida, assim, num nível que vocês não têm ideia. E aí, muitas vezes, vocês devem ter ouvido assim, mas aqui nunca dá certo mesmo, não. Começa a fazer um projeto, não vai para frente, começa a fazer tal coisa, não vai para frente. Justamente por isso, porque não tem um acompanhamento dessas mudanças, né? E aí a autoridade fica prejudicada mesmo. E o terceiro ponto, né, que de fato traz essa autoridade não percebida, essa condição de não ser ouvido, né? Você pede uma coisa, o funcionário não faz, é quando tem um ruído, ou tem, né, uma desconexão aí com a equipe. Ou seja, você é distante demais, né? Então é aquele tipo de gestor que só aparece para dar ordem. Então você chega na linha de produção, despeja lá um monte de ordens, dá as costas e sai. Não quer saber se a pessoa entendeu, se não entendeu, se ela sabe fazer, se ela não sabe fazer. Você simplesmente vai lá, descarrega um monte de ordens e vai embora. Esse é um tipo de conexão, né? Ou não conexão que você está tendo com o seu time, que eles não vão fazer o que você está pedindo mesmo, não. E outra, para quem também é próximo demais. Vamos pensar assim, você não se conectar com as pessoas é um problema, mas você se conectar demais com as pessoas, você vai gerar outros problemas. Conexão que eu falo no tipo de ser amiguinho demais, de ser íntimo demais. Aqui nós estamos falando de um ruído de conexão que é quando você está distante, não conversa com as pessoas, é alguém que eles pensam assim, poxa, não vale a pena me esforçar para atender o que ela, o que ele está pedindo. Não faz. É igual a história que eu contei da supervisora que tinha na minha equipe, que ele não achava que tinha que dar bom dia para as pessoas. Então, assim, porque ela achava que isso não era importante, não significava que ela não tinha que fazer. Porque a cultura da empresa, inclusive, que ela trabalhava, tinha uma cultura muito de tratar com muito respeito, com muito cuidado as pessoas. Então isso pesou muito e ela foi desligada, né? Justamente por isso. Agora, ser amiguinho demais, né? Ser aquela pessoa extremamente próxima, vai te prejudicar porque você vai ter atitudes parciais, né? Você vai perder a imparcialidade, as suas decisões vão ser muito cheias de julgamentos, né? Então realmente também não é o caminho. Então você pensa assim, ó, um gestor ou uma gestora que você tenha admiração por essa pessoa. Imagina, como que essa pessoa se conecta com a equipe, né? Qual que é o nível de conexão com a equipe? Eles fazem isso de uma maneira a ponto de perder ou não perder a autoridade? Eles conseguem, mesmo tendo esse nível de interação com a equipe, ter uma autoridade? Agora, se você tem um gestor que é muito amigão da galera, vai chegar um ponto em que isso vai ser completamente prejudicial para a sua autoridade. E aí vai achar que é amiguinho demais? Não, depois eu faço, dá nada não, fulano é gente boa, fulano é parça. Então, não vai funcionar.